Fluminense anuncia oficialmente acerto com o jogador. A gente vai comentar bastante sobre isso nesse vídeo aqui. Também vamos falar sobre um destaque do Fluminense que está cada dia mais na mira do futebol europeu e esse clube pode desembolsar um valor bem alto para tirá-lo do Flu. Além disso, tem atleta tricolor que está virando dono de clube. Que história é essa? A gente vai conversar bastante sobre isso nesse vídeo aqui. Beleza? Seja muito bem-vindo à Central Fluminense. Se você quer saber todas as notícias do Flusão e trocar ideias sobre aquela nossa grande paixão, você está no lugar certo. É aqui mesmo que você tem que estar. Então, seja muito bem-vindo e vem comigo. Eu quero rapidamente lembrar você que a 1xBet é parceira oficial aqui da Central e isso, claro, tem benefícios para você. Você criando a conta com o link que está na descrição, no comentário fixado desse vídeo e utilizando o cupom CENTRALFLUME, você dobra o seu primeiro depósito lá para fazer a sua fezinha em jogos do Fluminense, partidas do Brasileirão ou o que mais você quiser. Então, não marca bobeira não, porque é a principal casa de apostas do país, com as melhores cotações, é parceira da Central e isso é muito bom para você também. Beleza? Tem jogador do Fluminense que pode virar dono de um clube tradicional, que já jogou Série A aqui no Brasil. Tô falando dele, né? Do nosso popstar Marcelo. Falei que não é muito comum a gente ver esse tipo de coisa, talvez porque não seja muito comum se ter um jogador do nível do Marcelo aqui no futebol brasileiro, com tudo que já ganhou, e inclusive financeiramente, né? Uma outra realidade financeira. Mas o que acontece? O Marcelo, ele é dono de uma empresa chamada Doze. A empresa do Marcelo se chama Doze. E aí, essa empresa, né, para quem acho que muita gente pode até ouvindo isso aqui lembrar disso, eu já sabia dessa informação. Mas essa empresa chamada Doze, ela tinha participação num fundo chamado Holding Azuri J. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá? E esse fundo, ele era dono de parte do Azuris do Paraná até o início desse ano. Aí, enfim, o fundo se desfez da participação nesse clube, mas o Marcelo era dono, de certa forma, desse clube lá do Paraná, do Azuris. Agora, ele está investindo em outro fundo, que é um fundo chamado HI.PE Capital SA. E esse fundo, HIPE Capital SA, ele é o fundo responsável, é a gestora responsável por esquematizar e gerir a SAF do América de Natal. Então, o Marcelo será dono de parte do América de Natal, time muito tradicional aqui no Brasil, jogou Série A até recentemente nesse século, né? Lá do Rio Grande do Norte. O Marcelo será dono de parte desse clube. Então, assim, questão de conflito de interesse, eu acho que não há nenhum. O Fluminense praticamente não enfrenta o América de Natal. E o Marcelo está caminhando para o final da carreira, tem os investimentos dele, com certeza, tá? A empresa é do Marcelo, ele é o dono, mas tem funcionários lá para trabalhar e para gerir isso. Então, eu não vejo problema nenhum nessa situação do Marcelo estar investindo num clube de futebol. Ele era dono de parte do Azuris até o começo do ano, né? Ninguém falava nada sobre isso, ninguém tinha muita questão. Agora, sendo dono também de parte do América de Natal, acho que não vai ser nenhum problema, mas é curioso, interessante, né? Essa nova dinâmica dos clubes empresa. A gente vê agora jogadores de futebol, né, sendo donos de parte do clube. Eu falei aqui do Cruzeiro no começo do vídeo, né, com o dono da SAF do Cruzeiro, é o Ronaldo. O jogador do Cruzeiro agora comprou o clube. O Marcelo nunca foi jogador do Azuris ou do América de Natal, mas também é dono agora do América de Natal, já foi dono do Azuris lá do Paraná. É uma nova dinâmica aqui, né, de como se organiza o futebol. Enfim, curioso, né? Eu quero saber de você. Você vê problema nisso? No Marcelo ser dono de algum clube de futebol e tal. Eu, sinceramente, não vejo problema nenhum. Acho que não tem conflito de interesse, por mais que seja um clube brasileiro. A América de Natal não disputa nenhuma competição que o Fluminense disputa. Então, eu não vejo nenhum problema nessa situação, mas eu quero saber de você, claro. Deixa o um comentário aqui para a gente trocar essa ideia, beleza? E antes da última notícia desse vídeo, eu quero dar aquela moral para quem está sempre dando moral aqui para a Central. Galera, chega junto aqui, eu sempre peço, ó, deixa um comentário falando seu nome, de onde nos assiste, eu gosto demais de saber até onde a gente consegue alcançar nesse mundo gigantesco, né, Central alcançando os quatro cantos do planeta, e a galera chega junto, deixa o comentário lá com o nome e o lugar de onde fala, e sempre que eu posso eu venho aqui no vídeo mandar um abraço pra turma, eu tô com a lista aqui da galera para mandar um abraço, o pessoal chegou junto dessa vez, hein, bastante gente aqui, ó,
Vou mandar um abraço para o Paulo Sérgio de Ananindeua, no Pará, para o José Heleno de Dois Riachos de Alagoas, para o Pedro Cristino de Caxias, para o José Roberto de Ceará Mirim, para o Lauderan de Gama, para o Rosendo de Vila Velha, Dário de Jequié, Renato de Campos, Ricardo de Ubá, Vitório do Porto, em Portugal, Ronaldo de Friburgo, Luizinho de Soledade de Minas, Lucivaldo de Manaus, Antônio José de Nepomuceno, Cláudio Santana de Alfredo Chaves, no Espírito Santo, e Augusto de Mercedes, em Minas Gerais. Um abraço aí pra galera, dando essa moral, participando aqui nos vídeos da Central, comentando o nome e de onde nos assiste. Se você quiser que a gente mande um abraço nominalmente, né? Cite seu nome aqui para mandar um abraço, deixa um comentário aí falando seu nome e de onde você nos assiste, que assim que possível a gente vai mandar esse abração para você. Combinado? Última informação desse vídeo, bastante importante, fala sobre mercado da bola. A janela do exterior ainda está aberta, e aí o Fluminense vai ficar de olhinho aberto, para não correr risco de perder nenhum jogador. Tá? A gente tem um cenário no mercado europeu que é o seguinte: o Liverpool perdeu muitos volantes nessa janela. O Fabinho, a gente falou aqui, né, moleque de Xerém, foi para a Arábia, o Fluminense inclusive ganhou parte dessa negociação. O Henderson também foi lá para o futebol árabe e o Liverpool precisa urgentemente de volante. E o que está acontecendo? O Liverpool simplesmente, quem ele tenta de volante no mercado, ele está se frustrando. Na verdade, assim, os dois jogadores que o Liverpool tentou mais para a posição de volante nesse mercado foram para o Chelsea. O Liverpool tentou contratar o Caicedo do Brighton e ele foi para o Chelsea num valor absurdo, foi acho 719 milhões de reais a compra do Caicedo pelo Chelsea. E também o Romeu Lavia do Southampton, o Liverpool também queria esse jogador, acabou fechando com os Blues. E o Liverpool está precisando de volante, está desesperado ali na posição, querendo contratar um jogador para o setor. E adivinha quem que agora está no radar deles, quem está sendo tratado como uma prioridade nesse momento? Sim, meus amigos e minhas amigas, o volante da seleção brasileira, André. É, meus amigos, o Liverpool quer contratar o André. Essa informação é do portal Anfield Watch, que é um site focado no Liverpool, e ele dá conta de que, além do André, o Liverpool tem outros jogadores no radar, como Kefren Turan, Matheus Nunes e Kiernan Delsberhal. Só que a prioridade dentro dessa turma é o André. O André, na lista de prioridades do Liverpool, seria o número 3. Era o Caicedo, o Lavia, os dois estão indo para o Chelsea, e o André depois. O Liverpool quer, então, contratar o André. A informação desse portal dá conta de que o Fluminense toparia negociar o André por 25 milhões de euros, que daria 135 milhões de reais, cedendo 80% dos direitos do nosso volante. Então o Fluminense ainda ficaria com 20% do André. Só que o Fluminense só topa negociar se o André sair em janeiro. Mesmo que seja por esse valor, o André tem que sair em janeiro. O André não pode sair nessa janela agora, porque o Fluminense está disputando a Libertadores e a promessa feita pelo presidente, ou combinado com o próprio André, é que ele só sai no final da temporada. Então, mesmo que o Liverpool pague esse valor que o Fluminense se interessa, se o Liverpool quiser levar o cara agora, o Fluminense vai recusar. O Fluminense não tem interesse em vender o André nessa janela. O que pode acontecer, se o desespero do Liverpool subir bastante, falar, cara, eu preciso do André de qualquer jeito, existe uma multa rescisória. O André tem uma multa rescisória avaliada em 40 milhões de euros, o que daria 216 milhões de reais. Se o Liverpool chegar e pagar a multa, o Fluminense não pode fazer nada. O André, caso top, será jogador do Liverpool. Mas isso é importante falar, tá? O André falou já que quer ficar no Fluminense até o final da temporada, tem o acordo, tem o combinado. Se o Liverpool pagar a multa, fizer a proposta para o André e o André falar, não, eu vou ficar no Fluminense, ele vai ficar no Fluminense. O Liverpool não tem poder de obrigá-lo a jogar lá. A multa obriga o Fluminense a topar liberar. Pagou a multa, o Fluminense libera. E aí tem que negociar com o jogador. Se o André vai fazer isso, numa eventual possibilidade do Liverpool pagar a multa, eu não sei. Inclusive, eu diria aqui que não, né? Não faz o menor sentido o André receber uma proposta de pagar a multa dele, vai receber um salário enorme, vai jogar num gigante europeu e vai virar e falar: não, vou ficar aqui até o final da temporada do Fluminense. Não vai acontecer. Mas também acho difícil, tá? Que o Liverpool se desespere a ponto de pagar essa multa, pagar 15 milhões de euros a mais para um jogador que ele pode ter por 25 no final desse ano. Por outro lado, existe a questão da necessidade. A temporada europeia está começando agora. Então, você deixar para trazer o André só no final do ano, seria metade da temporada deles, você perde aí 6 meses sem o jogador que você, enfim, considera
essencial para os seus planos nesse ano. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas fato é, o André está a cada dia mais valorizado no mercado. Se antes a proposta mesmo, o clube mais interessado era o Fulham, que, com todo respeito, é um clube mediano para pequeno lá no futebol inglês, agora é o Liverpool, que é uma das maiores equipes do país interessado nele. E aí também o apelo é diferente, né? Uma coisa é você sair para o Liverpool, outra coisa é você sair para o Fulham. E antes de terminar, claro, é importante focar nisso aqui. O Fluminense quer 25 milhões de euros por 80% do André. Então o Fluminense ficaria com 20% dos direitos do jogador. O que isso significa? Se daqui, vamos supor, o Fluminense fechou essa venda, tá? Aí tem 20% do André. Aí o Liverpool daqui a 2 anos vende o André por 100 milhões de reais, só para facilitar a conta, para o Real Madrid, exemplo. O Fluminense ganharia 20 milhões de reais nesse negócio, porque tem 20% dos direitos do André. Quando você vende para um time como o Liverpool, que não é um time vendedor, né, um time que geralmente compra os jogadores, mas não é, o Liverpool fica vendendo jogadores muito caros, isso talvez não importe tanto. Claro, é melhor você ter do que você não ter, mas se isso significa que o Fluminense está negociando, dando um desconto para ficar com 20%, eu acho que seria bobeira. Seria mais interessante tentar, por exemplo, 30 milhões de reais, 30 milhões de euros, perdão, por 100% do André do que 25 por 80%, porque existe a possibilidade bem alta do André simplesmente nunca ser vendido pelo Liverpool. O Marcelo, que eu falei aqui nesse vídeo, quando ele saiu do Fluminense, tinha isso. O Fluminense manteve uma porcentagem dele quando foi para o Real Madrid. Jogou 16 anos no Real Madrid e saiu de graça para o Olympiacos. Então o Fluminense nunca viu essa porcentagem. Tá? Enfim, fica o registro aqui. O que o Fluminense está pedindo é 25 milhões de euros por 80% do André e que o jogador só saia em janeiro, na próxima janela, após o fim de Brasileirão e da Copa Libertadores da América. Eu quero, claro, saber de você o que você acha da situação, o que o Fluminense tem que fazer na situação do André. É boa essa pedida do Fluminense? 25 milhões de euros para ele sair só em janeiro, por 80%? Tem que vender só pela multa? Existe algum valor que você acha razoável para liberar o André ainda nesse meio de ano? Deixe seu comentário aí para a gente trocar essa ideia sobre o Fluminense. Meus amigos e minhas amigas, o Fluminense acabou de anunciar oficialmente a renovação de contrato do goleiro Fábio. Pois é, galera. Tinha um imbróglio, o Fábio está aí até o final do ano com o contrato com o Fluminense, ou melhor, estava. Tinha o interesse do Cruzeiro, o clube onde ele é ídolo. Ele tem quase 1.000 jogos pelo Cruzeiro, salvo engano, são 976 jogos, falta pouquinho para bater 1.000 jogos, mas saiu de maneira controversa lá da equipe de Minas e agora está no Fluminense e de contrato renovado. O Fluminense acabou de postar nas suas redes sociais que o acordo com o goleiro Fábio é até 2025. Pois é, gente, o Fábio já tem 42 anos, vai fazer 43 no próximo mês de setembro e vai terminar esse contrato com 45 anos com o Fluminense. Na minha concepção, é um dos principais jogadores tricolores da temporada, vem agarrando demais, vem sendo um grande destaque tricolor, salva a gente em diversas partidas e, de fato, não parece ter a idade que tem, né? Tá fisicamente muito bem para um jogador de mais de 40 anos. Eu, particularmente, acho um pouco arriscado esse contrato até 2025. A gente já comentou isso em live aqui no canal, por sinal, mas foi o acordo que o Fluminense fez. Está anunciado aqui oficialmente, até para tentar, né, afastar esse interesse do Cruzeiro. O próprio Fábio já havia falado sobre o assunto, né, disse que a passagem dele pelo Cruzeiro se encerrou, que ele está focado no Fluminense, etc. e tal. Mas, né, você tem esse peso, né, cara? O Cruzeiro é um clube que ele jogou quase 1.000 jogos, ele é um ídolo muito grande, era uma equipe que estava muito interessada na contratação do Fábio para a próxima temporada. Agora, o fantasma está afastado. Fábio será goleiro do Fluminense por mais 2 anos. É uma notícia que eu considero positiva, a permanência dele, mas eu faço esse asterisco, eu faço esse adendo pela questão do tempo de contrato. Não vou mentir para vocês, isso me preocupa. Né? Um jogador de mais de 40 anos, naturalmente, a cada temporada, a cada tempo que passa, tende a ter uma queda física. Vamos torcer para o Fábio não ter, né? Para ele ser realmente como a gente brinca, né? Um vinho. O Fábio parece vinho, cada vez, quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. Tomara que seja o caso. Tomara que seja o caso, a gente torce por isso. Fato é, tem sido no destaque do Fluminense nessa temporada e merecia sim renovar. Meu único questionamento, né, é
se deveria ser até 2025 ou até 2024. Então, eu quero saber, claro, de você que está me assistindo. Gostou da notícia? Aprova a renovação com o goleiro Fábio? Você acha que deveria ter sido até 2025 mesmo ou só até 2024? Enfim, deixa seu comentário aí para a gente trocar aquela ideia. Minha opinião já está clara aqui, mas eu quero saber a sua para a gente bater aquele papo. Beleza? Temos um encontro marcado, 7h30 da noite, tem live aqui na Central. Eu aguardo você lá para a gente debater ao vivo, trocar aquela ideia sobre as notícias do Flusão. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.